Olá, no programa de hoje vou estar mostrando como procurar um valor em mais de uma coluna. Então imagine o seguinte, a gente tem lá uma planilha que controla se o cliente fez o pagamento ou não, só que tem duas formas de pagamento. Tem na coluna 1, coluna 2, então pode ser que o cliente tenha pago e o registro desse pagamento pode estar em uma coluna ou em outra. Sendo assim, se eu der o PROC V numa coluna só, pode ser que retornar lá que o cliente não pagou, aí você liga para cobrar o cliente e ele já pagou, só que está na outra coluna. Então, a planilha de exemplo é essa daqui, eu tenho a ID do meu cliente e aqui eu tenho os pagamentos, forma A e forma B. Então, na forma A pode constar o pagamento ou na B desse cliente aqui. Se não estiver em nenhuma das duas, aí é que ele não pagou mesmo. Então, vou automatizar essa função. Vai ser utilizada a combinação de C, erros e PROC-V. Pode ser feito de outras formas também. Então a primeira coisa é começar com C. Meu teste lógico vai usar um operador E, que eu vou avaliar as duas condições. Então vou avaliar o seguinte. O primeiro lógico é erros. O que faz essa função erros? Ela vai procurar o erro na minha PROC-V. Então, se a PROC-V for lá procurar o resultado e não encontrar, vai ser um erro, vai ser verdade, tem um erro ali, o cliente não pagou naquela coluna. O valor procurado é o ID cliente, minha matriz tabela, pagamentos, primeira forma de pagamento. Meu número de índice é a própria coluna, então é 1, e o 0 para procurar o valor exato. Então fechei aqui o parênteses do meu PROC-V, vou fechar o parênteses do erros também. Fechei o parênteses do erros, ele já vai voltar aqui, ó, a colinha na função E, no operador E. Então vou colocar ponto e vírgula e vou para o segundo lógico, que vai seguir a mesma ideia. É erros, e eu vou procurar se tem o erro lá na minha segunda PROC-V. Valor procurado vai ser o mesmo lá do meu ID cliente. Então vai ser o C2 daquela planilha. Minha matriz vai ser a pagamentos D até D agora. Então ele vai procurar nessa segunda forma. O número de índice vai ser a própria coluna e um 0. Para ser exato. Fechei o meu PROC-V. Vou fechar também o erros. Aí, se eu quisesse adicionar mais colunas, poderia já colocar o ponto e vírgula e trabalhar com o próximo lógico. Só que não vai ser o caso. Então, aqui acabou o meu E, vou fechar o parênteses do E. Então, essa função toda está falando o seguinte, procura os erros, né? Se tiver erro na coluna 1 e na coluna 2, né, não tiver disponível o valor ID do cliente nem na coluna 1 nem na coluna 2, significa que o valor não foi pago. Então é isso que eu vou retornar como verdadeiro. Não pago. Se ela encontrou alguma coisa, seja na coluna 1 ou na coluna 2, aquele erros vai retornar o falso. Então vai falar assim, ó, não tem erro aqui nessa coluna ou nessa, quer dizer que o cliente efetuou o pagamento. Então, pago. Feito isso, fechei o parênteses do C, um Enter. Está acusando que o primeiro lá não foi pago. Vou usar o auto-preenchimento. Tá vendo? Ó, tem alguns pagos e outros não. Então aqui está acusando que o primeiro cliente não pagou. Vou fazer o teste. Vou copiar aqui o número, a ID dele. Vou colocar aqui em pagamentos. É para alterar lá. E continua lá como não pago. Quer dizer que tem algum erro na função. Aqui na função, a hora que eu fui completar lá que eu dei o tab, acho que foi PROC-H. Vou trocar aqui para ver. Então tá aí o erro. É bom que dê erro. Então é sempre bom testar a função. Deixa eu ir lá em pagamentos, vou apagar ele aqui. Voltar lá. Ah, ele já está pago, ó.
em algum outro lugar ele já estava pago. Vamos ver esse daqui que mesmo após a correção continua como não pago. Vamos supor que ele veio aqui, lançou lá o código, tá pago, ó. Desfiz, não pago. Então sempre que fizer a função, faça um teste para ver se está funcionando. Após o teste funcionou, toda vez que eu lançar a ID do cliente, já vai fazer o bate aqui com as duas colunas e retornar pago e não pago. Qualquer dúvida deixe no comentário, assuntos de sugestão também. Um abraço, até a próxima.